Que o Senhor abençoe a nossa partilha da sua palavra nessa noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instantinho, irmãos? Muito bem. Irmãos, essa semana a gente está partilhando um pouquinho da palavra de Deus, e o tema da semana toda é a cura que nos vem pela palavra. Existe um salmo que diz que um dia Deus olhou para o seu povo, Deus olhou para a gente e viu que nós estávamos doentes, e viu que a nossa doença era grave, e então esse salmo diz: mas o Senhor então enviou a sua palavra para nos curar. Deus sabe que existem doenças que não começam no corpo, e existem tantas outras que não acontecem no corpo, mas que são tão sofridas ou até mais sofridas do que aquelas que a gente experimenta no corpo da gente. E que para essas doenças só existe um remédio. Quando a doença é na alma, ou quando a doença começa na alma, o único remédio é a gente escutar a voz daquele que pode apacentar, que pode acalmar a gente lá onde ninguém mais chega. E quando no meio da confusão dos sentimentos e dos pensamentos que a vida causa na gente, a gente escuta a voz do bom pastor, Jesus Cristo, a voz dele serena a gente por dentro. E a nossa alma doente, a nossa alma que estava se debatendo, ou no desânimo, ou na desesperança, ou na mágoa, de repente, abrandada, acalmada por Jesus, ela encontra uma direção, ela encontra um caminho, e a gente começa a se reerguer, e a gente recomeça a vida. Irmãos, nossa alma também adoece. O remédio da alma é ouvir a voz de Jesus. Ele fala coisas que chegam onde a palavra de mais ninguém chega. Ele conforta a gente quando nenhuma palavra humana é capaz de confortar. Ele diz coisas que a gente precisa aprender e entender, que se qualquer outra pessoa disser, a gente não aceita. Porque há coisas que só quando a gente ouve Cristo falando é que o coração da gente se dobra. Ouvir a voz de Jesus põe as coisas dentro da gente de volta no lugar. Eu não sei se você já teve a impressão de estar desorganizado por dentro, tudo fora do lugar, tudo se atropelando. Você quer dar um rumo, você quer fazer uma costura na sua vida e não consegue, porque você começa e não termina, porque você tem 10 mil pensamentos ao mesmo tempo, porque você não sabe se está valendo a pena, porque você não sabe se é hora de fechar uma página e começar outra, está tudo embolado. Pois é, quando a gente ouve a voz de Cristo, Ele ordena a gente por dentro. Só Jesus Cristo pode nos ordenar por dentro, porque só Ele, que é o Filho de Deus, só Ele que nos fez, pode nos refazer a partir de dentro. Nenhum outro ser no mundo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode nos refazer por dentro, a não ser o Filho de Deus que se fez homem. Ele que nos fez no começo de tudo, e Ele que agora fala com a gente, e com a sua voz organiza a gente por dentro. A gente vive num tempo de tanta agitação, de tanta confusão, que não é nada difícil a gente se desorganizar, a gente se sentir virando do avesso, pois Jesus Cristo quer colocar ordem dentro da gente. Jesus Cristo quer colocar cada coisa no seu lugar, para que a gente não tenha a impressão de que um problema é um gigante. Quando cada coisa está no seu lugar, de repente a gente olha até para os problemas da gente e vê que todos eles cabem nas mãos de Deus. Portanto, não são gigantes. Agora, se as coisas estão fora do lugar, de repente uma situação parece que é um negócio imenso e a vida da gente trava naquilo. Jesus Cristo ordena a gente por dentro.
num mundo de tanta agitação, num mundo de tanta confusão, num mundo de tanta doença da alma, como é bom a gente ter um bom pastor que é capaz de acalmar a gente, fazer a gente perceber que tudo cabe nas mãos de Deus. Como é bom. Hoje, a nossa conversa, que não vai ser muito comprida, porque a gente vai pegar dois trechinhos da Bíblia só. É uma conversa sobre desânimo. A palavra de Deus, que não é um livro cheio de teorias sobre religião, queria pedir que hoje você tirasse isso da sua cabeça. Quando você olhar uma Bíblia, nunca mais pense, isso aqui é um livro cheio de teorias sobre religião. Não. Teorias sobre religião, os homens inventam muitas. A Bíblia é um livro que nos conta como Deus veio ter com a gente. E Ele não veio para confundir a nossa cuca com um monte de ideias. Ele veio para caminhar do nosso lado. Ele veio para ensinar a gente a viver uma vida de paz. Uma vida, como Jesus disse, em abundância. Ele veio para ser a nossa vida. Ora, quando eu leio a Bíblia, eu descubro como encontrar Deus em cada coisa do meu dia a dia. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro como é que Deus está do meu lado em cada situação que eu vivo, para que eu possa viver uma vida na presença dEle, uma vida liberta de tudo aquilo que é confusão. Hoje o nosso assunto é desânimo. Acho que todo mundo conhece um pouquinho do que significa isso, né? Um pouquinho. Desânimo. É uma doença que pode fazer mal para a nossa alma. Um dia, Jesus Cristo disse para nós uma coisa tremenda, porque Ele usou para falar a respeito da gente, uma palavra que um dia Ele tinha usado para falar a respeito dEle mesmo. Um dia Jesus disse assim a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Alguns dias depois, Jesus usou essa mesma expressão para falar da gente: vocês são a luz do mundo. É porque, na verdade, irmãos, quando uma pessoa crê em Jesus, a Bíblia diz que Jesus vem habitar na vida dessa pessoa por causa da sua fé. E aí a luz de Cristo começa a transbordar através dessa pessoa. Então a luz de Cristo que a gente carrega na gente brilha através da gente. Nós nos tornamos luz no meio desse mundo de tanta escuridão, porque nós carregamos Cristo conosco. Mas Jesus sabe que você é luz desse mundo. Acho que você também sabe disso. Ah, padre, não sou não. É sim. O diabo também sabe. Por isso, sabe o que ele faz? Ele tenta usar a única arma que ele tem para essa luz, que é você, apagar. E a arma que ele usa para tentar apagar essa luz se chama desânimo. Não adianta, não vale a pena. O que você está ganhando com isso? Você ainda está insistindo, não tem jeito não, joga tudo para o alto. Já ouviram essas coisas? Veja, nem sempre foi alguém perto da gente que falou para a gente, mas a gente às vezes já ouviu isso meio que aqui, né? Pois é porque ele está tentando apagar a luz do mundo. Se você que é luz nesse mundo apaga por dentro, as pessoas que estão perto de você, e que através de você, como que através de um farol, podiam encontrar o porto seguro que é Cristo, essas pessoas vão se perder, elas vão naufragar. Por isso, hoje, lembra dessas coisas, e quando você sair daqui, sai pelo menos dizendo para você: o que Deus acendeu dentro de mim, eu não vou deixar nada nesse mundo apagar. Tem dias em que parece uma chama tão frágilzinha, tem dias em que parece só uma brasa ainda, né, insistindo em não apagar, mas não deixa se apagar o que Deus acendeu em você. Não deixa o desânimo vencer você. Não deixa o desânimo roubar de você o seu chamado. Seu chamado é deixar a luz de Cristo que mora em você transbordar. E através da sua vida, das suas palavras, da sua garra, da sua confiança em Deus, as pessoas ao seu lado, que estão no meio dessa escuridão do nosso mundo,
vão encontrar um farol para que elas achem o porto seguro que é Cristo. Não deixe o desânimo tomar conta. Quando ele chegar, você já sabe, opa, isso é tentação para apagar o que Deus acendeu em mim. Não vou permitir, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, irmãos, desânimo é uma coisa que só aparece quando a pessoa está vivendo alguma coisa que demora. Veja, ninguém fica desanimado enquanto está bebendo um copo de água, né? Imagina, pega um copo de água, não deu tempo de ficar desanimado, né? Agora, a gente pode ficar desanimado, por exemplo, de esperar a mudança de alguém que a gente ama e que a gente vê sempre caindo nos mesmos erros e que a gente tenta ajudar, mas parece que não aceita muito a nossa ajuda. A gente pode desanimar de acreditar que essa pessoa ainda vai mudar. Parece que demora demais, né? A gente queria que fosse mais rápido. A gente pode desanimar de ser correto naquilo que a gente faz, quando no lugar onde a gente está, no lugar onde a gente trabalha, parece que todo mundo resolveu fazer de outro jeito. A gente pode desanimar de ser sereno, de ser bondoso, de ser dócil no falar, quando no lugar onde a gente está, todo mundo resolveu se agredir. A gente pode pensar, vou ser mais um. Ah, não adianta não, olha só, bonzinho, é assim que acontece, então eu vou também, pisar no acelerador nessa história. Desânimo só chega quando o desafio que você tem a viver é algo que se prolonga no tempo. Existe um tempo entre o chamado que Deus nos faz e o momento em que esse chamado se completa. Existe um tempo entre a sua oração e a resposta à sua oração. Existe um tempo entre as sementes que você planta e o dia de colher os frutos dessas sementes. Esse tempo é o tempo em que você não pode deixar o desânimo tomar conta. E esse tempo é o tempo da sua fé. É o tempo em que você não pode abrir mão de acreditar. A Bíblia diz: nós não vivemos daquilo que nós vemos, nós vivemos daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos. Ora, se eu resolver viver só daquilo que eu vejo, eita, a minha vida vai ser muito estreita, porque às vezes o que eu vejo é só limitação, é só ruim perspectiva, né? Tem tudo para dar errado. Agora, quando eu vivo daquilo que eu creio, os meus horizontes se dilatam. Espera aí, será que vai ser mesmo assim? Não, vamos tentar de outro jeito. Não, agora Deus vai mostrar um caminho melhor. Não, agora... Olha, quando a gente vive do que a gente crê, o horizonte da gente se alarga. Quando a gente vive daquilo que a gente vê, a gente se fecha naquilo e acha que não tem jeito, e acha que nunca vai ficar diferente, que não pode ser diferente. Um dos primeiros passos para que mudanças aconteçam é que você seja capaz, ainda hoje, de dentro do seu coração, ver as coisas aqui dentro, diferente do que elas são diante dos seus olhos, hein? Quando você aqui dentro não consegue ver mais as coisas diferentes do que elas são diante dos seus olhos, é sinal de que o desânimo toma conta. Eu não consigo mais imaginar a minha família em paz. Quando eu fecho os olhos e imagino a minha família, eu só imagino briga, eu só imagino confusão, não consigo mais imaginar eles em paz. Então é sinal de que você está desanimando de lutar pela sua família. Começa aqui dentro a imaginar, a ver a sua família de novo em paz, de novo caminhando junto. Começa a ver isso aqui dentro. Aí os seus horizontes vão se alargando e você de repente vai perceber uma mudança que tem que ser feita, uma palavra que tem que ser dita, alguma coisa que tem que ser calada, não sei. Mas se você desanima de aqui dentro enxergar as coisas diferentes, é sinal de que o desânimo já deixou você para baixo. Entre a sua oração e a resposta da sua oração, entre o dia em que você planta e o dia que você colhe, entre o seu chamado e a realização do chamado que Deus tem para você, tem um tempo.
é o tempo da sua fé. E é o tempo em que o inimigo vai tentar desanimar você. Eu de vez em quando fico pensando, eu tento não pensar muito nisso para não ficar chateado, mas eu às vezes fico pensando, quanta coisa boa deixou de acontecer na minha vida, porque eu parei, porque eu desisti de orar por alguma situação antes da hora. Se eu continuasse acreditando, se eu continuasse orando, eu acho que eu ia ver algumas coisas na minha vida bem diferentes e bem melhores. Mas, por algum motivo, houve momentos em que eu desisti de orar, ou desanimei de orar por alguma situação, antes da resposta vir. Eu lembro disso, não é para ficar jururu com o que já passou, eu lembro disso que é para tentar não fazer igual. Espera aí, se há uma situação na minha vida que eu devo colocar diante de Deus em oração, eu devo orar até que eu entenda a resposta que Deus está me dando. E eu não posso parar de orar antes disso, porque senão eu vou ter desistido no meio do caminho. Não desanime na oração. A gente só para de orar por uma circunstância quando a gente entende que Deus está dando resposta sobre aquilo, ponto. Enquanto a resposta não vem, ou enquanto eu não entendo a resposta de Deus, eu continuo orando, eu continuo falando com Deus sobre aquilo. E não posso simplesmente de um dia para o outro, desisto. Não seja uma pessoa desanimada na oração. Seja uma pessoa perseverante em rezar. Irmãos, desânimo é uma grande tentação que o inimigo usa para apagar a gente por dentro. Uma pessoa apagada por dentro é uma pena. Uma luz nesse mundo apagada por dentro é uma pena. Muitos outros vão deixar de encontrar o porto seguro. Portanto, de hoje em diante, o que Deus acendeu aqui, não vou deixar nada nesse mundo apagar. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção antes da gente pegar a Bíblia. Cansaço é uma coisa, desânimo é outra. Você tem que ser capaz de discernir uma coisa da outra para dar, como é que a gente pode dizer, o remédio certo. Cansaço é uma coisa que tem a ver com o organismo da gente, corpo, até cabeça, a química da nossa cabeça. Cansaço é preciso que você faça o quê para resolver? Descanse. Certo? Não somos feitos de ferro, nenhum de nós é super-herói. Homens e mulheres de Deus não são super-heróis, combinado? A gente às vezes bota isso na cabeça e acha que eu tenho que dar conta de tudo, né? Aí vou eu conheço umas crianças, aliás, eu inclusive, que quando eram crianças, achavam que eram super-heróis e pularam de alguns lugares meio perigosos, achando que iam conseguir voar, né? Eu fiz isso uma vez, sorte é que eu pulei em cima da cama da minha mãe, né? Que ficou devidamente quebrada, mas se eu não tivesse a cama embaixo, o quebrado era eu. Mas eu jurava que se eu pulasse, né, com uma roupa de super-herói, eu ia voar. Não deu certo. Não tente fazer isso agora depois de velho, né? Porque vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. Irmãos, nenhum de nós é super-herói. Todos nós precisamos de descanso. Descanso. Tem dias em que você tem que dar uma paradinha. Há momentos em que você tem que saber esperar. Peraí, agora não dá. Ok. Agora, desânimo é outra coisa. Desânimo é um cansaço na alma. Não é no corpo, não é na cuca, é no espírito. É ter a impressão de que não está valendo a pena. É ter a impressão de que não adianta nada. É ter a impressão de que, nossa, vou jogar tudo para o alto. Isso é desânimo. E é uma coisa que se você não rompe logo, ela vai crescendo dentro de você. Desânimo também tem a ver com decepção, né? Não adianta, tentei. Não, aí quando a gente está decepcionado, a gente aumenta as coisas. Não adianta nada, já tentei de tudo, né? Porque aí a gente, decepcionado, a gente coloca as coisas, né? Desânimo tem a ver com isso. Não deixe isso se instalar dentro de você. Cansaço a gente resolve descansando. Desânimo a gente resolve desarmando os enganos do maligno aqui dentro. Ele mente para a gente.
fazendo a gente pensar que realmente não adianta nada, ou fazendo a gente pensar que a gente já fez tudo e nada adiantou. Essas histórias é que você tem que desarmar aqui dentro. É verdade que a gente desanima em momentos em que a gente também está meio cansado fisicamente, mentalmente, ou seja, a gente está fragilizado. O diabo, que não é cavalheiro, não espera você ficar descansado para... Não, ele aproveita que você está fragilizado fisicamente, emocionalmente e sapeca você, tentando fazer você também ficar esgotado espiritualmente, desanimado, desesperançado. Vigia, hein? Vigia e desfaz as armadilhas dele. Quando Deus confia uma missão a você, você pode ter certeza que você vai poder contar com ele até o fim. Quando Deus confia uma missão a você, essa missão não é para destruir você, não é para arrasar você, não é para roubar a sua paz. Então, se o maligno tentar você com qualquer uma dessas coisas, não aceito isso, isso não vem de Deus. Agora, certamente a tentação do desânimo vai vir quando você se sentir humanamente fragilizado, cansado fisicamente, cansado mentalmente. Descanse. Agora, no espírito, lá no íntimo, não entra nas mentiras, nos enganos do mal, fazendo você pensar que não está valendo nada a pena. É claro que está. Fazendo você pensar que não adianta nada. É claro que adianta. Você está sendo fiel a Deus, isso já adiantou tudo. Você está buscando estar ali onde Deus quer você, isso é o que mais importa. Eu não sei se vocês viram, a Madre Teresa de Calcutá foi canonizada, tem uns 20 dias, né? Não sei que dia é hoje é dia 20. Então já tem uns menos de 20 dias, né? Foi dia 4, não é isso? Há uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito, que ela diz assim: Deus não me chamou para ter sucesso, Deus me chamou para ser fiel. Quando você está numa situação em que parece que humanamente você não tem sucesso, se você é fiel, já está valendo muito. Aliás, o diabo nem se importa que você tenha sucesso, contanto que você não seja fiel. Certo? Vou dar um exemplo, né? Porque é um exemplo de casa, e às vezes as coisas de casa, né? Se você tem a tarefa atualmente de cuidar de uma pessoa da sua família doente, seu pai, sua mãe, sua sogra, seu marido, humanamente, é uma situação que cansa. Cuidar de pessoas doentes cansa. Cansa fisicamente, cansa emocionalmente. Quem cuida de uma pessoa doente, normalmente, fica um pouquinho doente também, né? Porque aquilo exige muito. Mas, como às vezes a circunstância se prolonga, e pode ser que o negócio dure 1, 2, 3 anos, pode ser que além do cansaço venha também o desânimo. Para que isso? Para nada. Está morrendo. Ou então, e eu não faço nada direito. E começam cobranças, ou então começam acusações. Cuidado com isso. A nossa tarefa não é impedir as pessoas de morrerem. Bom, uma pessoa de idade que a gente cuida, que está com uma doença, possivelmente a gente vai acompanhá-la até a morte. A nossa tarefa não é impedir a pessoa de morrer. Isso seria um grande sucesso, né? A nossa tarefa é fazer com que a pessoa se sinta amada até o fim. E ela vai morrer. Mas você vai ter sido fiel. O que importa para Deus é isso. Então valeu a pena. Você não tem que ficar se cobrando, porque morreu. Não, é natural, a vida caminha para isso. Agora, não tem que ficar se cobrando, tem que simplesmente lembrar, eu fui fiel, mesmo com as minhas limitações, mesmo nos dias de cansaço, de impaciência, eu fui fiel, é claro que valeu a pena. Não ponha em dúvida a fidelidade. Isso é que faz a vida ser bonita aos olhos de Deus. Amor fiel. Nessa situação, como em qualquer outra, o inimigo vai tentar fazer você desacreditar da fidelidade
e do valor de um amor fiel aos olhos de Deus. Não desacredite. Vale a pena, vale muito a pena. Vale a pena continuar tentando fazer o bem, mesmo quando todo mundo ao seu redor parece que resolveu agredir. Vale a pena continuar sendo fiel, sendo correto, sendo honesto, ainda que todo mundo ao seu redor tenha resolvido burlar as leis, burlar a honestidade. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Na matemática de Deus as contas são outras. Queria pedir a você para pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, para a gente dar uma olhada no primeiro trechinho e depois o segundo, e aí acaba. Vamos lá. Mateus 24. Capítulo 10. Mateus, capítulo 24, versículo 10 em diante. Foi? Calma. Mateus 24, versículo 10 em diante. Esse trecho, se você ler o capítulo todo, você vai ver que Jesus está falando da destruição de Jerusalém e de um tempo de grande tumulto, de grande tormento que ainda virá. E Jesus está alertando os seus discípulos a respeito de coisas bem concretas. Ele está dizendo como é que vai ser o clima ao redor. E está lembrando isso para os discípulos, para que quando as coisas ficarem complicadas, eles possam saber reagir. Irmãos, um cristão, numa situação complicada, numa situação de crise, ele tem que reagir diferente de quem não tem fé. Quando um cristão reage igual a todo mundo, é mau sinal, viu? Agora, olha o que diz Jesus nesse trechinho, versículo 10. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade, o amor de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Dá uma paradinha aí. Olha o quadro que Jesus está pintando. Vai chegar um tempo em que muita gente vai sucumbir, ou seja, muita gente vai entregar os pontos. E quando entregarem os pontos, sabe o que vai acontecer? Jesus diz, se trairão mutuamente. Irmãos, vão chegar tempos, e a gente não sabe se eles estão tão longe assim, em que o mundo vai ser regido por alianças traídas. Quando nós virmos alianças sendo traídas de maneira corriqueira, como se isso fosse o normal, a gente vai estar vendo isso que Jesus está falando aqui, ó. Sucumbirão, entregarão os pontos e se trairão uns aos outros. Depois Jesus diz, versículo 12, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Vou dizer o que Jesus disse de outra maneira. Olhando ao redor e vendo a sem-vergonhice crescer tanto, muita gente vai desistir de amar. Muita gente vai desistir de fazer o bem e vai começar a fazer igual ao que acha que todo mundo está fazendo. Jogue a primeira pedra quem aqui nunca pensou o seguinte, esse pessoal aí rouba e se dá bem, e vai tudo para a Suíça tirar férias, e eu aqui andando na linha, e estou aqui só me dando mal. Olha, se esse pensamento já passou pela sua cabeça, vasculhe o seu interior, porque invejar a sorte dos maus é péssimo sinal. Pode ser que já tenha acontecido, mas é péssimo sinal. Jesus está dizendo para a gente aqui, olhando ao redor e vendo as coisas ficarem cada vez piores, muita gente vai deixar o amor esfriar, muita gente vai deixar a chama apagar. Irmãos, quando aqueles que creem em Jesus começam a desistir de amar e de fazer o bem,
e de pagar o mal com o bem. Nossa, é sinal de que o negócio está ficando aqui parecido com o que Jesus disse. Mas, versículo 13, você pode dizer junto comigo: entretanto, aquele que perseverar até o fim, perseverança é o segredo da nossa salvação. Perseverança. O que Jesus espera da gente não é que a gente esteja pronto há 6 meses atrás. O que Jesus espera da gente não é que a gente não caia nunca mais. O que Jesus espera da gente é que a gente não desista de continuar. É que a gente não desista de acreditar e de confiar. O que Jesus espera da gente é que a gente não desista de recomeçar e, se caiu, levantar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquele que fizer tudo perfeitinho, esse será salvo. Não é aquele que tem a ficha corrida mais limpa na polícia, esse será salvo. Não é aquele que tem resposta para tudo que será salvo. Não, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou dizer o que Jesus disse do lado avesso. Aquele que desanimar antes do fim se perde. Não deixe o desânimo tomar conta. Mesmo que você olhe ao redor e tenha a impressão de que o mal cresce, 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 Jesus já alertou a gente. As coisas são complicadas, mas olha, segura firme nele. E com ele, você vai até o fim. E no fim, você vai ver que valeu a pena. Tem uma música que o Padre Jonas canta, eu ouvi essa música a primeira vez, eu devia ter uns 13 anos de idade, já tem bastante tempo, né? E o refrão da música diz mais ou menos assim: vem me seguir, que eu caminho com você até o fim. Depois da caminhada, você é feliz. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Um dia, irmãos, a gente vai ter que olhar para trás, e se a gente foi fiel, a gente vai ver, valeu. Mas eu tive que abrir mão mas valeu. Mas eu tive que dizer não para uma situação, porque eu sabia que aquilo não agradava a Deus, me custou tanto. Valeu muito. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, isso é um treino de todo dia, hein? Treino para perseverar. Eu não sei se alguém aqui, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu gosto muito, porque eu aprendi muito com isso. Não sei se alguma de vocês aqui, ou algum de vocês, já fez pilates. Alguém aqui já fez pilates? Pilates é legal, né? Eu já fiz um tempo. E quando você faz pilates, a pilateira lá que faz você sofrer no seu nome, Pons Pilates, né? Quando você faz pilates, às vezes a pessoa, né, o instrutor que está lá com você, ele manda você ficar numa posição, e aí você fica, aí você fala, pronto, fiquei, acabou aqui, tranquilo. Não, aí ele diz assim, não, ficou agora, mantém. Aí é que você vê, daqui a pouco você está assim, né, tremendo, porque fazer a posição é mole. Manter é que é o difícil. Mas é justamente manter que faz com que a sua musculatura aos poucos vá se fortalecendo. Pois é, irmãos, perseverança não é alguma coisa que se improvisa, viu? Vencer o desânimo é algo que a gente tem que fazer treinando todo dia, para que a gente possa criar um espírito com fibra. Está sendo difícil, mas era para ser mesmo, então vamos embora. Desanimar não. Mas eu tenho a impressão de que eu estou nadando contra a correnteza. Pois então, nadando contra a correnteza é que eu vou. Mas se o que Deus está pedindo de mim é isso, segura, vamos lá, mantém, sustenta. Né? É perseverança. A gente vive num tempo em que todo mundo é ensinado a fazer corpo mole, né? Nada que dê muito trabalho, né? Mas olha, isso pode fazer mal para a gente, porque pode acabar fazendo com que a gente se torne molenga, não só fisicamente, mentalmente, mas também espiritualmente. Molenga. Dá muito trabalho? Não vou não. A preguiça, né? Já estou cansado só de pensar, né? Olha, irmãos, isso é péssimo, hein? Isso é
péssimo. Porque não parece não, mas todo dia assumindo uma postura de moleza, mornidão, indolência, a gente vai se tornando assim. Também espiritualmente. Também espiritualmente. A gente tem que ter fibra para manter a perseverança e a fidelidade até o fim. Tem dias em que é difícil, mas a gente vai. Né? De vez em quando, todo mundo aqui que tem filho ou neto, adolescente, jovem, lida com aquela história do hoje eu não vou à missa não porque eu não quero. Não sei. E às vezes os jovens vêm falar comigo, padre, não, eu não estou ouvindo a missa, porque eu acho que eu só devo vir quando eu quero. Eu falei, meu filho, olha, se você usar esse mesmo raciocínio para comer, estudar e tomar banho, em pouco tempo você vai virar um homem das cavernas. Né? Então, é claro que é complicado, eu não estou querendo ensinar ninguém a educar filho, né? Não tenho, então não vou inventar moda. Né? É claro que é complicado você chegar em casa e dizer, não, mesmo sem querer você vai. Agora, bom, quando é o jovem que fala, eu posso falar isso direto para ele, né? Meu amigo, você só estuda quando tem vontade? Você sabe onde é que você vai parar com isso, não sabe? Você só toma banho quando você tem vontade? Que história é essa? Sabe, parece que qualquer coisa que me exija um pouco mais, eu não consigo rezar. Por que você não consegue rezar? Porque é muito difícil, não tenho tempo. Como você não tem tempo? O que é isso? Não tem tempo. Porque quando eu chego em casa, eu só tenho vontade de ver novela, então, desliga e vai rezar. Não, mas meu filho, olha, é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Você está me dizendo que você não rezar, não cobra, porque agora você vai chegar em casa e ver a novela, é porque a prioridade é ver a novela. Então, não digo que não tem tempo para rezar. Você tem tempo, só que você escolheu gastar vendo novela. Mas é porque eu estou tão cansado. Eu faço ideia, todo mundo fica. Mas a sua prioridade qual é? Então, temos que rever isso aí. Gente, há um nome para uma doença da alma, que é esse corpo mole nas coisas do espírito. É um nome que vocês não devem ouvir muito, porque é um desses nomes que hoje em dia ninguém fala, parece coisa do tempo da vovó, mas o pessoal aqui que é do meu tempo deve ter aprendido alguma coisa sobre isso quando era criança no catecismo. Existe uma doença da alma molenga, a doença da alma molenga que faz tudo por menos, se chama tibieza. Tibieza. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, vocês vão dizer aqui para mim, é claro que não, porque vocês têm que dar bom exemplo, mas vocês podem perguntar para qualquer jovem e tal, se algum deles já passou pela experiência de estudar para passar. Qual é a média? Tem jovem que já começa o ano assim, né? Qual é a média? 6, vou estudar para tirar quanto? 6. Quando você faz isso, ou quando você tem esse pensamento nas coisas do espírito, o nome disso é tibieza. Eu vou fazer por menos. O problema é que quando a gente permite que isso aconteça, a gente não se exercita na perseverança. E qualquer coisa faz a gente desanimar. Veja, desânimo é uma tentação que todo mundo pode ter e tem, de fato, em algum momento. Agora, se você é uma pessoa tíbia, qualquer coisa vai ser motivo para você desanimar. E aí vai ser mais complicado você vencer nessa história, hein? Eu sou uma pessoa molenga espiritualmente. Na primeira contrariedade, na primeira aprovação, na primeira cruz, já desisti. Já entreguei os pontos. Sustenta. Perseverança, fidelidade, espírito de fibra, com força, para não deixar o desânimo tomar conta, para você não parar antes do fim. Existe uma oração que eu gosto muito de fazer, muito, que é a Via Sacra. Não sei se você já fez ou tem hábito de rezar a Via Sacra. E existe uma coisa na Via Sacra que me deixa muito encantado. Jesus caiu 3 vezes. E nas 3 vezes, ele levantou. E levantou para chegar onde? No alto daquele morro, para dar tudo. Ele podia ter entregado os pontos no meio do caminho, viu? Ele estava exausto, ele estava ferido. Talvez na primeira queda ele já podia ter morrido ali mesmo.
Mas ele levantou para mostrar, olha, ninguém tira a minha vida, eu estou dando. Caiu uma vez, caiu 2 vezes, caiu 3 vezes. Levantou as 3, até chegar no alto do morro. Irmãos, cair não é algo que deveria nos assustar tanto. O problema é quando a gente deixa o desânimo tomar conta e a gente fica caído, ao invés de o quanto antes levantar e prosseguir o caminho. E abraçar de novo a cruz e ir adiante. Veja, quanto mais tempo você fica caído, mais o desânimo te consome. Quanto mais tempo você fica entregue aos pensamentos de autopiedade, aos pensamentos de mágoa, aos pensamentos de infidelidade, mais o desânimo vai tomando espaço dentro. Percebeu que caiu, logo tenta levantar. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, vou retomar junto contigo, hein? Espírito Santo, vamos dar o próximo passo, não vamos ficar nessa não. Porque quanto mais tempo a gente fica caído, mais o desânimo toma conta. Não podemos ser assim. Homens e mulheres de fibra, perseverantes, teimosos em fazer o bem, teimosos em acreditar, teimosos em ir até o fim, sendo fiéis àquilo que Deus está pedindo da gente, a missão que Ele nos confiou. Última coisinha que eu queria ler com você, dá uma abridinha na 2ª carta aos Coríntios, aí acabamos. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 7. Eita, vou ler até a partir do versículo 6. Foi? 2 Coríntios. Capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu vou ler com a tradução que tem aqui no lecionário, que é esse livrão grande que a gente usa para ler na missa. É por isso que na missa a gente não costuma levar a Bíblia para ler, porque senão cada um ia ler numa tradução. Tem uma tradução oficial para ser lida na missa, aí todo mundo segue a mesma, né? Mas aí, então eu vou ler essa tradução aqui. Olha o que diz aqui. Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ele está dizendo aqui, olha, Deus acendeu dentro de você uma luz. Deus fez de você uma luz para esse mundo. E aí ele continua, versículo 7. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Dá uma paradinha aí, olha o que São Paulo está dizendo. Irmãos, Deus fez brilhar em vocês uma luz. Vocês carregam um tesouro dentro de vocês. A gente ouve tanta gente dizer que carrega tanta coisa ruim, que dá uma pena, porque a Bíblia diz que a gente carrega um tesouro dentro da gente. Um tesouro. Um tesouro dentro de vasos de barro. Os vasos de barro sou eu e você. Barro quer dizer que o vaso racha fácil, né? Mas dentro do vaso de barro tem um tesouro. Não é um vaso de barro vazio, não é um vaso de barro cheio de lama, é um vaso de barro cheio de um grande tesouro. Mas aí São Paulo diz assim, irmãos, somos afligidos por todos os lados,
mas não vencidos pela angústia. Somos postos em maiores apuros, mas sem perder a esperança. Dizendo de outra maneira, a vida passa a gente na peneira, mas a gente não desiste. Lembro, há muitos anos atrás, tinha um comercial que dizia: eu sou brasileiro e não desisto nunca, não é isso? Pois é, esse ditado ficaria ainda melhor se fosse: eu sou cristão e não desisto nunca. Eu passo por aflições, mas não deixo o meu coração ser tomado pela angústia. A angústia me visita, mas eu não dou guarida para ela. A angústia me visita, mas eu tenho uma hora que eu boto ela para fora da porta, vai-te embora. Essa semana que passou, eu estava numa viagem à Terra Santa, e aí teve um momento lá que a gente pôde conversar com um grupo de beduínos, esse pessoal que vive nômade, ainda hoje, né? E aí eu achei muito engraçado uma história que o beduíno contou, porque eles têm uma grande, como é que a gente diz, uma grande honra em receber pessoas. Para eles é uma coisa muito bonita, muito boa ser hospitaleiros. Então, o beduíno que estava falando com a gente, estava falando de um monte de regras para receber as pessoas, né, bem, e para fazer festa em torno delas e tal. E aí ele disse: olha, sempre que uma pessoa chega na nossa casa, a gente dá um copinho de chá, depois um copinho de café, nunca cheio, porque um copinho de café pela metade para dizer: olha, vou te dar outro, vou te dar outro. Aí ele falou: só tem uma exceção. Eu não posso mandar um hóspede embora da minha casa. Quando eu acolho um hóspede, eu devo mantê-lo lá, mas se o hóspede começar a incomodar a minha família, ou se o hóspede mostrar que é preguiçoso, eu posso dar para ele uma xícara de café cheia. Aí ele vai entender que eu estou mandando ele embora. Sem que eu tenha que dizer. Eu não posso ser mal educado com o meu hóspede. Eu não posso dizer: cara, vai embora que você já está enchendo, né? Mas se eu der uma xícara de café cheia, ele sabe que está na hora de ir embora, né? Pois eu achei engraçado porque esse beduíno ele era muçulmano, né? Então ele tinha 3 esposas. E aí o pessoal falando, né, rindo e tal, perguntou: como é que é para ter 3 sogras, né? Falou: não, mas aí também tem um código, né, de respeito entre a sogra, o genro em casa. Aí ele falou: mas em todo caso, pode ser também que em algum momento eu dê uma xícara de café cheia para minha sogra e ela percebe que tem que, né, ir embora. Pois é. Então, irmãos, a angústia visita a gente. Mas olha, tem uma hora que você tem que dar uma xicrinha de café cheio para ela, certo? Você não pode ficar guardando isso, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente mantém dentro da gente. A gente tem que se conhecer muito bem por dentro, né? Os antigos monges que viviam no deserto, quando, né, os primeiros monges foram viver no deserto, no século IV, eles tinham de Deus um dom muito especial, porque eram pessoas de profunda oração, porque eram pessoas muito cheias do Espírito Santo. Eles se tornavam muito conhecedores de si mesmos. E aí acabavam se tornando também muito capazes de entender, de perceber as pessoas. Notavam, né? O que tem aí, tem aqui. Quanto mais eu conheço o que tem aqui dentro, mais... Então se dizia que esses monges recebiam de Deus um dom que era naquele tempo chamado de cardiognose. Gnose significa conhecimento, cardio significa coração. Então, Deus dava a esses homens de muita oração a graça da cardiognose, ou seja, eles se conheciam muito e acabavam também aprendendo a entender o outro. Cristãos têm que ser pessoas que se conhecem muito, até para perceber o que estão alimentando aqui dentro, o que faz bem, o que faz mal, o que me afasta de Deus, o que me ajuda a experimentar mais de perto a presença de Deus. Passamos por provações, mas não damos guarida para a angústia. Não entregamos os pontos. Se você der uma olhadinha lá mais à frente, versículo 16, São Paulo diz assim: é por isso que não desfalecemos. Há uma outra tradução que diz: é por isso que não desanimamos.
Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior se renova de dia para dia. Qual é o remédio para o desânimo? Não desanimamos. Ainda que de um dia para o outro o nosso homem exterior envelheça, o nosso interior se renova. Irmãos, nós precisamos aprender a aproveitar todos os meios que nós temos para renovar o nosso interior. Pessoas encarquilhadas desanimam e ajudam a desanimar os outros. Porque a pessoa desanimada, ela consegue contagiar os outros com desânimo, hein? Ah, não vai dar certo, não. Ah, nem adianta. Vai tentar, mas e mais uma vez. Sabe, conhece alguém assim? Tudo pois é. A pessoa desanimada, ela desanima os outros. A gente tem que aprender a renovar o interior de dia para dia e não encarquilhar o interior de dia para dia. Uma pessoa que alimenta decepções dentro dela, nossa, ela se torna incapaz de perceber as coisas boas que continuam surgindo, porque ela está curtindo a decepção. Isso de modo especial quando a gente já tem um pouco mais de idade, a gente tem que vigiar para não contagiar os outros com isso. Sabe, tem gente que eu conheço com uma certa... eu já sei de tudo, eu já conheço, eu já sei como é que é, e joga aquele fel assim. Né? Não, que você já conhece tudo, já sabe como é que é, graças a Deus, que bom. Isso não significa que você tem que ser uma pessoa descrente, né? Desanimada, desesperançada, até para não desanimar quem está chegando. Numa casa de família, onde tem, por exemplo, pessoas idosas, um avô, uma avó, que são, sabe, velhinho, gente boa? Conhece velhinho, gente boa? Isso faz um bem danado para filho, para neto, né? Vovó está sempre para cima, vovó gosta de ver as coisas com um olhar bom, vovó... Agora, onde tem, de repente, um idoso, uma pessoa mais velha, um avô, uma avó, daqueles que... No meu tempo, sim, mas hoje em dia está tudo perdido. Tudo perdido, pelo amor de Deus. Né? É claro que daqui a pouco o pessoal está até fugindo de estar junto com essa pessoa, né? Porque ninguém gosta de estar do lado de alguém que o tempo inteiro só desanima. Às vezes o pessoal reclama, ninguém mais vem estar comigo. Eu fico pensando, o que tu arranjou, né? Para ninguém mais querer estar contigo, né? De repente, estar contigo é meio complicado também, né? A gente só vê o outro lado da moeda, né? Quer dizer, o outro não vem mais. Mas peraí, quando vem também do teu lado, só ouve, né, reclamação e não vai dar certo. Ai, meu Deus, tudo está horrível, tudo é horrível. Mas ninguém aguenta um negócio desse. O desanimado desanima. A pessoa que ainda tem reservas de esperança em Deus, ela encoraja. Ela ajuda o outro a se sentir capaz. Vamos embora, vamos em frente, a gente consegue, vamos lá. E olha, isso não tem a ver necessariamente com idade ou com vigor físico. Eu já conheci pessoas limitadíssimas fisicamente por doença e que eram altamente animadas e encorajadoras. E já conheci pessoas relativamente bem, mas que eram capazes de contagiar o ambiente botando todo mundo para baixo. Isso não tem a ver com idade ou com saúde física, isso tem a ver com um interior renovado ou um interior encarquilhado. Eu tenho que a cada dia renovar o meu interior, eu tenho que buscar aquelas coisas que me ajudam a ter um interior renovado. A palavra de Deus, o louvor, ser capaz de olhar para a vida com olhos bons, sabe? Jesus disse um dia, olha, os olhos são a janela da alma. Se a tua visão é turva, como vai ter escuridão na tua vida? Se a maneira como você olha para a vida é ruim, nossa, tudo vai estar ruim, nada vai prestar. E você vai desanimando e vai desanimando quem está em volta. Esse não é o chamado da gente. Nosso chamado é para encorajar. Nosso chamado é para ir à frente dizendo, olha, vamos em frente. A gente não pode entregar os pontos, vamos continuar. No Antigo Testamento tem uma história que eu gosto muito, acho que você deve conhecer, que fala de dois homens animadíssimos e capazes de animar os outros.
mas que infelizmente não tiveram muito sucesso, porque o pessoal deu mais ouvidos à voz do desânimo. Mas como Deus abençoa aqueles que são fiéis, esses homens, no fim, foram muito abençoados. Esses dois homens se chamavam Josué e Calebe. Quando Moisés estava chegando já com o povo de Israel às portas da terra prometida, para saber como fazer para entrar na terra, Moisés escolheu um guerreiro de cada tribo, né, e mandou eles irem, né, vasculhar a terra de Canaã, para ver como é que era. E aí elas foram os 12 espiões e voltaram dizendo que a terra era muito boa, era uma terra que dava muita colheita, mas aí 10 desses homens disseram: mas os habitantes que moram lá são terríveis, são gigantes. Disseram assim: diante deles nós somos gafanhotos. Josué e Calebe disseram: não, olha, a terra foi Deus quem nos deu, então a gente consegue, vamos entrar, a terra é boa, a gente vai conseguir lutar. Moisés tinha chamado todo o povo de Israel para ouvir as notícias dos espiões, né? Bom, 10 disseram: somos gafanhotos. 2 disseram: mas foi Deus que nos deu a terra, Ele vai ajudar a gente. Obviamente, você sabe quem o povo escolheu ouvir, né? E o povo disse: não, Deus me livre, vamos voltar para trás, porque a gente não vai dar conta disso. E aí, sabe o que aconteceu? Deus chamou Moisés, disse: Moisés, porque esse povo ainda não tem coração de conquistador, você vai voltar com eles, e vocês vão vagar pelo deserto. E vagaram durante 40 anos, até que toda aquela geração tivesse morrido, e nascesse uma outra geração, que ouvisse Josué e Calebe dizendo: olha, a gente consegue, a gente consegue, a gente consegue, e pudesse de verdade entrar na terra prometida. A geração dos desanimados teve que passar, para se criar uma nova geração, ouvindo Josué e Calebe dizendo que dava. Moisés colocou Josué no lugar dele, e de fato Josué, que era general, entrou na terra, e foi ele que botou o povo lá dentro. Ele tinha coração de conquistador, e ajudou aquele povo a ser assim. Irmãos, a nossa tarefa é um pouco essa, viu? Você não pode ser um dos 10 espiões que vive dizendo: somos gafanhotos. Você tem que ser como Josué e Calebe: olha, Deus está indo com a gente, Deus está abrindo as portas, Deus está mostrando a direção, a gente consegue, com a ajuda dele a gente luta, vamos em frente. E aí você vai criar ao seu redor uma geração de gente encorajada, forte na fé, para poder ir adiante, para poder entrar na terra prometida. Desânimo de jeito nenhum. A gente vive num tempo, irmãos, em que as pessoas têm muitos projetos e muitos planos para si mesmas. O nosso mundo precisa de pessoas que sejam animadas, perseverantes pelo reino de Deus, por fazer o bem, por acreditar que o amor de Deus é maior do que qualquer violência, qualquer mal, qualquer agressão que possa haver ao redor da gente. Você não pode deixar de acreditar. Deus age em nós e através de nós pela fé. Quando a gente deixa o desânimo apagar a chama da fé, a gente já não sabe mais o que fazer. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, escreveu a respeito da experiência dele próprio. Olha, não somos de desanimar para a nossa maldição, somos de perseverar, de ir até o fim para a salvação. Quem sabe hoje, nas circunstâncias que você está tendo na sua vida, você estava deixando o desânimo tomar conta. Peraí, alto lá. Eu vou continuar acreditando em Deus, eu vou continuar rezando, eu vou continuar lutando, eu não posso parar antes do fim. Deus me confiou uma missão, pois Ele vai comigo todo o tempo, até o fim. Você não entrou nessa sozinho, você não vai ir adiante nessa sozinho, Deus está indo com você. Nosso ânimo quer dizer fôlego, hein? Nosso fôlego vem dEle. Humanamente, talvez já fosse até para você ter desistido, mas o fôlego da gente é o Espírito Santo. E enquanto Ele anima, enquanto Ele impulsiona a gente consegue prosseguir. Com Ele você consegue. Eu não sei qual é o nome da sua missão hoje.
se é cuidar de alguém, se é uma família, se é um trabalho na igreja, se é ajudar uma pessoa que precisa do seu apoio. Mas nessa missão, se Deus colocou você aí para fazer o bem, Ele está contigo. Não pare antes de chegar ao fim. Seja fiel, perseverante. Você vai ver que vale muito a pena. Está valendo a pena, tenha certeza disso. Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Queria convidar você a fechar os seus olhos um instantinho, para olhar um pouquinho para dentro de você e reconhecer qual é o pontinho, qual é a situação da sua vida na qual hoje o Espírito Santo quer ajudar você a vencer o desânimo. Pode ser que você esteja tendo que cuidar de uma pessoa, pode ser que você esteja enfrentando uma doença, um desemprego, pode ser que você tenha que superar uma depressão, pode ser que você tenha que realizar um trabalho que está sendo árduo, difícil. Pode ser que Deus tenha confiado a você uma missão, ou que a vida tenha trazido uma surpresa com a qual você nunca pensou que ia ter que lidar. Pai, no meio de tudo isso, às vezes quando a gente se sente mais fragilizado, cansado, o tentador vem para dizer que não está valendo a pena, para dizer que não adianta. Mas hoje, eu quero tirar do meu coração toda tentação de desânimo. Hoje, Senhor, eu quero ser fortalecido pelo Teu Espírito Santo. Ele é o meu fôlego, Ele é a minha ajuda. Pois então que o Teu Espírito Santo me faça acreditar de novo. Que o Teu Espírito Santo fale no meu coração que está valendo a pena. Que o Teu Espírito Santo me ajude a ser fiel. No meio de tudo isso que eu estou vivendo, que eu não me afaste do Senhor nenhum instante. Que o Teu Espírito Santo me ajude a acreditar que eu não estou sozinho nessa. Eu não conto só com as minhas forças, eu conto contigo, Senhor. E juntos a gente é capaz de vencer. Senhor, me dá a graça de sustentar a minha fidelidade. Me dá a graça de não dar ouvidos às palavras do mundo que vão aos pouquinhos me destruindo por dentro, matando minha esperança. Faz com que o meu coração escute só a Tua voz, que me diz que se eu perseverar até o fim, eu vou ser salvo. Senhor, não me deixa pagar o mal com o mal. Mesmo dentro da minha casa, Senhor, ainda que todos tenham escolhido o caminho da agressão, me ajuda a manter a brandura, a docilidade. Um dia o Senhor acendeu dentro de mim a sua luz. Pai, por favor, que nada nesse mundo apague o que o Senhor acendeu dentro de mim. Que a Tua luz brilhe em mim e se acenda e brilhe e ilumine a minha casa e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu quero ser Teu instrumento, Senhor. Hoje eu quero me aprumar por dentro, erguer a cabeça. Hoje eu preciso recomeçar. Como Teu Filho Jesus, que caiu e levantou e de cada vez se levantou. Hoje com a minha cruz eu quero me levantar. E quero ir contigo até o fim. Obrigado, Pai do céu, porque foi você que me chamou um dia. E eu sei que se o Senhor me chamou, o Senhor não vai me abandonar no meio do caminho. Obrigado porque eu conto com a Tua ajuda, com a Tua companhia, cada dia da minha vida. Obrigado porque o Senhor é a minha força, o meu sustento, a minha paz, a minha coragem de viver. Por tudo, meu Pai, meu Deus, por Jesus Cristo,
eu te agradeço, eu te louvo. Eu não sou de desanimar para a perdição. Eu sou de perseverar para a salvação. Confiando no Senhor, eu vou até o fim. Muito obrigado, meu Pai, pela tua presença na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer para o seu irmão aí do lado: meu irmão, não somos de desanimar, hein? Tenha coragem, Jesus vai contigo. Eu não sei qual é a sua provação, mas não desanima, não desiste. Não somos de desanimar. Coragem, tenha bom ânimo até o fim. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora.